escolas de São Luís já retornaram com as aulas presenciais. Começaram com as séries mais avançadas, mas agora até o infantil, maternal já estão de volta com esse tipo de aula, o presencial. Mas quais os cuidados precisam ser tomados, principalmente para essa turminha mais nova, para essas crianças voltarem à sala de aula? O que vai garantir a segurança delas? É sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. Quem vai conversar um pouquinho sobre esse assunto comigo é a Cíntia Vieira, que é a diretora pedagógica da nossa creche aqui, a Creche Sementinha. Bom dia, Cíntia. Tudo bem? Tudo bem, seja muito bem-vinda. Obrigada. Vocês já estão com a turminha mais nova agora de retorno também às salas de aula, né? Sim, iniciamos hoje com a educação infantil, especificamente a pré-escola 1 e a pré-escola 2, que é a nossa faixa etária de 4 e 5 anos de idade. Além dos nossos alunos do ensino fundamental, onde nós retomamos gradativamente desde o mês de agosto, conforme a portaria nos permitiu. Quer dizer, desde o mês de agosto, as aulas retornaram. Aí foi retornando aos poucos. Veio o pessoal do fundamental, os mais crescidinhos. Isso. Nesse período, vocês tiveram alguma dificuldade? Essas crianças, crianças ainda, né, fundamental, Sim. Eles tiveram problemas de adaptação, Cíntia? Nós acreditamos que a criança ela tem uma capacidade maravilhosa de adaptar-se ao novo. E durante esse período de pandemia que nós ainda estamos vivenciando, algumas práticas da rotina escolar foram adequadas ao seguir os protocolos, medida de segurança com relação à saúde, distanciamento social. Tudo isso foi conversado, primeiro com os pais, para que houvesse um entendimento e uma aceitação para esse retorno, para que eles ficassem confortáveis, depois com as crianças já conosco. Iniciamos no dia 17 de agosto, o retorno presencial com as nossas turmas mais avançadas, que são de terceiro e quarto ano do ensino fundamental menor. Depois fizemos com o primeiro e com o segundo ano, finalizamos a etapa do fundamental e hoje estamos iniciando com a educação infantil, com a pré-escola 1 e 2. Então a nossa conversa com eles, toda pautada de o uso da máscara, higienização correta das mãos, os pequeninos chegando e nós fazendo a aferição da temperatura no pulso, eles higienizando com o álcool em gel, demonstrando que sabem fazer. Esses pequenininhos como é? Eles já chegam pedindo, assim, porque a gente habitou tantas crianças em casa com essa questão do gel e principalmente de lavar as mãos com gel, que onde eles andam pedindo gel, né? Está funcionando assim para vocês? Eles têm muito cuidado com isso? Não é nem cuidado, é o costume. Sim, é recomendado inclusive pela escola que a família não precisa enviar o álcool em gel, porque nós disponibilizamos de todo esse recurso, até por uma medida de segurança. Sim. Mas eu observei já algumas crianças, e nesse momento a gente vai conseguir ainda fazer uma adaptação e conscientizá-los, já tirando o álcool em gel da mochila, já colocando e higienizando as mãos. E com todo aquele ritual, né? A criança faz todo esse ritual, entre os né, dedos, polegar, pulso, direitinho. Mas agora, assim, o esquema de aula como é? Eu imagino que as aulas não são todos os dias, né? Como é que é? Na nossa escola, nós estamos funcionando presencialmente e de forma online, que é o que nós chamamos de ensino híbrido. Isso. Exatamente. Tem aquele grupo que não vai vir para o presencial ou por questões de particularidades na família, problemas respiratórios ou da própria criança ou de alguém que eles ainda não estão se sentindo seguros para o retorno. Isso. Mas tem aquelas crianças que estão no presencial conosco, como a procura tem sido efetiva, tem sido grande. A própria pré-escola, nós já estamos em escalonamento na pré-escola 1, porque nós temos 29 alunos, hoje é o primeiro dia, já tem 19 sinalizações de retorno, então fizemos a divisão, uma semana vem o grupo 1, na outra semana vem o grupo 2. Enquanto este grupo 2, esta semana está em casa, eles estão tendo aula online com as professoras, todos os dias. Na semana que vem se faz a troca. Então nós estamos nessa sistemática. Uma semana as crianças estão vindo para o presencial, outra elas ficam no online. Vão fazendo o revezamento, né? Isso. Durante a pandemia não parou, claro, todo mundo teve aquela aula online. Tá? O que você deu para observar se esse aproveitamento do conteúdo
pelas aulas online, deu certo, deu resultado? Ou vocês estão sentindo dificuldade nessa volta para a sala de aula com alunos que ficaram um pouquinho defasados por conta de não entender bem, de não acompanhar? Vocês tiveram essa situação? Nós sabemos que foi um período de adaptação para todas as pessoas, para a escola, para as famílias. Algumas famílias tiveram que adequar a sua rotina porque a criança estava impossibilitada de vir para a escola. Então, disponibilizar alguém que, de certa forma, ia fazer esse acompanhamento escolar foi algo mais dificultoso para algumas famílias. Outras não conseguiram seguir, por quê? Porque já faziam esse acompanhamento mais intensivo. De toda forma, nós iniciamos com as videoaulas, que eram aulas produzidas pelos professores aqui pelo complexo, foram aulas maravilhosas, inclusive crianças em outros estados tiveram acesso a esse material, tivemos um retorno positivo sobre isso, foi muito bom, mas precisava da interação, porque criança precisa da interação, precisa se socializar. Foi quando nós entendemos a necessidade de fazer as aulas online, de forma onde o professor ia ter esse contato direto com o aluno, dar a aula e explicar, o aluno tirar as suas dúvidas. Então, nesse decorrer, nós fomos adequando de acordo com a necessidade. Quando eles retornaram, aquilo que a gente já espera, uma turma muito heterogênea, alguns já com tudo pronto, outros precisando um pouco mais de ajuda, aluno sendo aluno mesmo na pandemia. Mesmo na pandemia, precisando de ajuda, precisando de explicação. Isso fica um pouquinho comprometido pela aula online, por mais didática que ela seja, é diferente de uma presencial. E por mais dinâmica que ela seja dinâmica, também, que eu lembro principalmente as da creche aqui, era uma festa na hora da gravação, né? Sim. Porque vocês usaram muitos recursos também, né, para chamar a atenção dessa turminha na hora da aula, mas com certeza sempre precisa de uma adaptação. Mas nós vamos fazer um rápido intervalinho, o assunto é longo, mas nós vamos só fazer um intervalinho mesmo, tomar uma água, porque a gente só toma água, tá sempre? Sim. E vamos voltar para continuar conversando, é só um minutinho, eu volto já já. Já estamos de volta falando aqui sobre o retorno das aulas presenciais, principalmente aqui na creche da Assembleia Legislativa, a creche Sementinha, e sobre como está esse processo de readaptação dos alunos a esses novos tempos pós-pandemia. Porque a gente pensa assim, criança, ela quer brincar, ela quer abraçar, ela vai chegando com um coleguinha, ela vai abraçando. E isso aí, vocês tiveram dificuldade para refrear esse impulso natural das crianças? Na verdade, esse é um impulso do adulto também, porque nós queremos abraçar, nós queremos tocar, queremos fazer... depois de tanto tempo afastado, Sim, né? Com certeza, mas estamos trabalhando com isso, mudando a forma de cumprimentar, fazendo coração, um legal, mandando beijinho, cotoveladinha, pé com pé, formas de ludicamente quebrar um pouco essa questão, esse gelo, esse afastamento natural, porque nós não fomos criados, não somos adaptados para conviver distante do outro. Quando olhamos alguém que gostamos, queremos logo cumprimentar, abraçando, beijando. É muito afetivo, é nosso, né? Beijinho de um lado, beijinho do outro. Na Alemanha, que o pessoal é mais afastado, mais frio, os países mais assim, vamos dizer, que tem um comportamento diferente. O nosso é esse mesmo, a gente gosta de abraçar, gosta de tocar, tanto que todo mundo dá só um beijo, nós damos logo 2, 3, são vários. E abraça também. E abraça e faz essa coisa toda. Para o adulto que racionaliza já é complicado, para uma criança deve ser mais complicado ainda. Mas eles estão conseguindo fazer direitinho, fazendo os cumprimentos da forma como pede agora o momento, respeitando esse distanciamento, continuam brincando, continuam falando. Recreio, como é que é? O nosso recreio, ele não está mais aquele recreio de correr. Hoje nós estamos trocando por momentos de massinha, construções de miniaturas, desenhos, diálogos também entre as crianças, mantendo um certo distanciamento, porque ainda tem muito assunto para falar desse período que eles ficaram sem vir para a escola. Então eles querem estar sempre conversando, falando as coisas que aconteceu no período. E então os diálogos, eles foram trocados por esses momentos de correria,
pandemia, o educador físico, o professor de música, eles entram para também quebrar um pouco tudo isso e dinamizar, tornar mais lúdico, dar mais leveza para o ambiente de escola. Vocês vão acabar gerando muitos artistas com essa história, né? Porque agora é música, é massinha, é desenho. Que bom! Vão acabar gerando muitos artistas. Os estímulos são muitos. Não é? E as provas, na hora dessas avaliações, como é que vocês estão lidando com esse momento? É presencial, é online, como é que é? Então, os alunos quando retornam à creche escola Sementinha, da educação infantil e ensino fundamental, a primeira etapa é fazer uma sondagem, que é a verificação de aprendizagem do que eles conseguiram adquirir de conhecimento nesse decorrer de pandemia, com toda a proposta que foi oferecida pela escola e tudo aquilo que a família também oportunizou em casa. Então, saber como eles estão, se o que hoje eles sabem está de acordo com aquela série, a partir daí a escola já começa a organizar e potencializar esses conteúdos. Já fizemos avaliações com os nossos alunos do fundamental, fizemos de forma online, mas na presença do professor, as crianças realizando as avaliações, as professoras fazendo como eles são menores. Nós trabalhamos com crianças no fundamental entre 6 a 10 anos, então as professoras ajudam na leitura, as crianças dão o tempo para a criança responder a avaliação, eles ali com ela no online, terminou o tempo da prova, já fecha. Como nós disponibilizamos essas avaliações? Preparamos os envelopes, com todos os componentes curriculares, as avaliações, os pais vieram na sexta-feira que antecedia a semana da avaliação, o envelope lacrado, levaram para casa. Quando foi na semana de avaliação, cada dia era retirada essa avaliação do envelope. Ah, eles levaram a avaliação para casa. Levaram. Os pais levaram a avaliação. Isso. E cada dia vai tirando uma, Vai tirando uma, finalizando a semana de avaliação, lacra o envelope e traz de volta para a escola para as professoras fazerem a correção. Isso os nossos alunos do online. Ah, entendi. É mesmo todo um processo de adaptação, vai levar um tempinho para vocês, para todo mundo, né? Mas junto com a creche, um outro projeto que é super interessante, desenvolvido por vocês, é o Programa Sol Nascente. Ele também está de volta? Programa Sol Nascente, vivendo também esse momento de pandemia. E no Programa Sol Nascente nós trabalhamos muito a parte esportiva e a parte artística. Como não temos ainda a possibilidade de oferecer na íntegra, como já fazíamos, fizemos adaptações lá também. Então, o professor de esporte, ele já entra, faz um aquecimento, já faz uma brincadeira diferenciada, traz uma música que vai fazer a movimentação do corpo da criança, porque ficou muito tempo parado, sem fazer um esporte, uma atividade mais específica. Temos um espaço muito amplo, onde funcionamos, então isso nos possibilita manter um distanciamento com tranquilidade. Ali é perfeito pro distanciamento, isso, né? É uma área verde, aberta, então assim, tudo muito favorável para este momento. Todo mundo utilizando máscara, fazendo higienização das mãos, aferição de temperatura na entrada, tudo ocorrendo como de fato precisa acontecer. Porque ela tem duas partes, a artística e a esportiva, vamos dizer assim, né? Isso. Essa parte esportiva, de alguma forma, ela foi mais afetada, quer dizer, está tudo mais diferente, porque a artística a gente até ainda entende, né? Isso. Como é que ela vai funcionar nesse período. Mas a esportiva deve ter ficado bem comprometida, né? Sim, ficou. Tanto que nós mudamos, estamos fazendo mais dinâmicas com as crianças, atividades de relaxamento e de aquecimento, numa proposta diferenciada, onde não pode realmente ter o contato físico nessa ocasião, mas eles não deixam de se divertir, os professores são muito criativos, já trazem umas propostas onde mexe com as crianças na dinâmica daquilo que eles gostam de fazer. Então, uma música do momento que vai trabalhar a questão da respiração, que é algo muito importante para o autocontrole também, ajudar a respirar melhor, a se movimentar melhor, a questão da postura, ir em cima e embaixo, para um lado, para o outro. Surgem umas dancinhas feitas por eles e a gente vai seguindo, graças a Deus, bem. A imaginação para funcionar, né? Os professores devem estar tendo assim eu diria uma carga de trabalho um pouco maior no sentido de como despertar a atenção dessas crianças, como fazer essas atividades de forma completamente diferente, mas sem perder a atenção deles. Exatamente. Não é simples não, né? Não é fácil, tem sido um ano desafiador, mas os professores eles estão
graças a Deus, assim, se superando nas propostas que trazem, tem todo o nosso suporte, todo o nosso apoio, e tudo que está sendo trazido tem sido pensado para o momento de pandemia, para que não se perca a essência, que é continuar oportunizando o aprendizado, mas fazer tudo com muita segurança e garantindo a saúde das nossas crianças. E lá no Sol Nascente, com relação à parte artística, por enquanto nós estamos funcionando com uma oficina a cada final de semana. Depois dessa parte gradativa, finalizando essa primeira etapa, porque conscientizá-los de como é esse retorno. Sim. Lá eles fazem as refeições de café da manhã, lanche e almoço. Então, orientando com relação a como deve ser a condução de tudo isso. Ficamos durante todo o período de pandemia oferecendo a partir do próprio GEDEMA lanche e almoço. As crianças iam até o clube buscar essas refeições, mesmo sem estarem conosco. Foi algo que o GEDEMA e a Assembleia procuraram honrar com as famílias, não deixar de dar essa assistência na questão da alimentação. E hoje nós podemos avançar um pouco mais, trazendo as oficinas de volta, uma a cada final de semana. Deixa eu entender, mesmo sem as oficinas, essa parte de alimentação continuou sendo oferecida? Não parou, nem o final de semana, não parou. Mesmo? Que legal. Ficamos, e algumas vezes disponibilizamos cestas básicas além da alimentação. Olha que interessante, porque muitas famílias também dependem disso e já contavam com isso, né? Perder num momento desse, onde muita gente também perdeu o emprego, ia ficar bem complicado. Olha, mas parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem. Eu sei que o ano é complicado, mas crises é para isso, é para desafiar, para fazer a gente pensar, para fazer a gente crescer. Vai chegar o final do ano, a gente vai dizer, apesar de tudo, deu para fazer alguma coisa. E eu costumo dizer, Elda, na palavra crise, a gente tira o S e coloca CRI. Então nós temos a possibilidade de criar. Isso não é uma fala minha, isso é uma fala que a gente aprende e que diante dessa pandemia nós estamos tendo a oportunidade de criar todos os dias. Então vamos esquecer que a crise tem um S. Vamos ficar só com o que sobrar fora desse S. Aí vai dar CRI, que é um outro processo bem diferente de crise e que a gente já pode aproveitar para crescer, para mudar e para se tornar melhor, né? E a gente chega em 2021 bem melhor do que a gente entrou em 2020, porque 2020 não conta, ele é só uma passagem de 2019 para 2021. Não, ele não conta não, mas é um processo de passagem. Então passagem significa aprimoramento, aperfeiçoamento. Vamos chegar no outro ano bem melhores. A creche Sementinha vai chegar bem melhor, o projeto Sol Nascente vai chegar bem melhor, o programa Sol Nascente vai chegar bem melhor. Vocês vão festejar no próximo ano com toda certeza, Cíntia. Muito obrigada pela sua participação no nosso programa, querida. Obrigada a você por nos oportunizar, falar um pouquinho da nossa vivência, da nossa prática profissional e mostrar esse belo trabalho que é feito tanto na creche escola quanto no programa Sol Nascente, todo respaldado aí pelo suporte dado pela Assembleia Legislativa e pelo Grupo de Esposas de Deputados do Estado do Maranhão. E que continue assim, se Deus quiser. Amém. Muito obrigada, bom dia para você também aí do outro lado. Você já sabe, pode nos acompanhar nas nossas redes sociais. O nosso site também está cheio de novidades para você e esse conteúdo fica lá à sua disposição, tá? Se quiser ver, rever, tá tudo lá bonitinho para você. Mas só para lembrar, eu tô aqui te esperando todo dia 8h30 da manhã, combinado? Tchau.